Oi, alunos do Explique Enem, meu nome é Jéssica e hoje a gente vai dar continuidade à aula de concordância verbal com alguns exercícios. Então, questão número 1 é para preencher as lacunas. Já, lacuna anos, lacuna neste local, árvores e flores, hoje só lacuna ervas daninhas. Então, a primeira lacuna a gente vai preencher com o verbo fazer. Aqui ele já indica que se trata de períodos anteriores, e quando a gente fala de tempo passado, a gente sabe que o verbo fazer ele fica na terceira pessoa do singular, então já faz anos. Isso já a gente já consegue eliminar as 3 primeiras questões que estariam erradas, né? As 3 primeiras alternativas. Depois se trata do verbo haver. Então, haver neste local árvores e flores. Esse haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, então ele vai ficar como havia neste local árvores e flores. Hoje só ervas daninhas. O verbo existir não é um verbo impessoal, então ele vai concordar com ervas daninhas. Então hoje só existem ervas daninhas. A alternativa correta, então, nesse caso, é a alternativa D. Bom, questão número 2. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, aqui a gente vai procurar a alternativa que estiver errada. Alternativa A. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. Então, uma forma de identificar é sempre perguntar para o verbo quem. Então, existem. Quem existem? Existem diferentes tipos de inseticidas. Então, tipos de inseticidas é o nosso sujeito. Como ele está no plural, o verbo existem, existir, vai ficar no plural também, porque ele não é um verbo impessoal. Então, essa alternativa está correta. Então, não é a alternativa que a gente está procurando. Alternativa B. Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. Então, podem provocar... Quem podem provocar? Os defensivos agrícolas à base de DDT. Então, está correto também, porque os defensivos está no plural e o verbo podem também está no plural. Alternativa C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa sobre os agrotóxicos. Então, o nosso verbo faltam. Faltam a quem? Falta o quê, né? No caso, falta uma legislação. Então, aqui, a gente já pode identificar um erro, porque o que está faltando? Uma legislação. Então, está no singular e o verbo está no plural. Então, deveria ser falta uma legislação, né? E não faltam uma legislação. Então, vamos à alternativa correta, né? Que está errada. Vamos analisar as outras alternativas. Alternativa D. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas colorados. Então, o que persistem por muito tempo? O que persistem? Os efeitos nocivos. Os efeitos nocivos está no plural, então o verbo persistem também está no plural, ok, está correto. Alternativa E. Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos do tipo fosforado. Então, quem que possuem? Os defensivos do tipo fosforado. Então, está no plural o nosso sujeito e o verbo também está no plural, então a alternativa está correta. Bom, terceira questão da FUVEST, e ele pede só para você indicar a alternativa correta. Então, todas as alternativas aqui, a gente tem a partícula C, e a gente vai ter que identificar qual verbo é um verbo transitivo direto, onde vou ter um sujeito e o sujeito vai concordar com o verbo, e qual desses é um verbo transitivo indireto, intransitivo ou de ligação, onde o verbo vai ter que ficar na terceira pessoa do singular. Então, na alternativa A, tratavam-se de questões fundamentais. Esse verbo é o verbo transitivo indireto, então é um índice de indeterminação do sujeito. Então, está errado, né? Ele deveria estar na terceira pessoa e não conjugando. Então, essa alternativa está errada. Alternativa B, comprou-se terrenos no subúrbio. Esse verbo é um verbo transitivo direto, né? Uma partícula passivadora. Então, aqui a gente tem um sujeito, né? O sujeito é o quê? Terrenos.
Então, o terreno está no plural e deveria estar concordando. Então, como deveria ser? Deveria ser compraram-se, no plural, terrenos no subúrbio. Então, essa alternativa também está errada. Alternativa C, precisam-se de datilógrafas. Esse verbo é um verbo o quê? Transitivo indireto. Então, também não tem um sujeito nessa frase. Então, esse verbo ele deveria estar na terceira pessoa do singular. Precisa-se de datilógrafas e não precisam-se. Alternativa D, reformam-se ternos. Esse verbo é um verbo transitivo direto, partícula passivadora, ternos está no plural, reformam-se está no plural também, concordando com o sujeito. Então, essa alternativa está correta, essa é a nossa alternativa, mas vamos olhar a por que a E está errada. Obedeceram-se aos severos regulamentos. Então, esse verbo também é um verbo transitivo indireto. Não tem sujeito e deveria estar na terceira pessoa do singular.